Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de mais um vídeo de ano. Portanto, eu já fiz vários vídeos em que seleciono os melhores álbuns de um determinado ano, portanto, escolho o ano, seleciono o meu top 10 desse ano e, para além disso, costumo mencionar 5 menções honrosas. Depois, no fim, eventualmente falo de álbuns ou que não estão no top 10 e nas menções honrosas, álbuns que eu tenho, mas que achei por bem que não estariam incluídos no top nas menções honrosas, e outros álbuns que eu não tenho, mas que achava que deveria mencionar. E hoje escolhi aqui finalmente um dos anos que sabia que me iria dar muito trabalho. Portanto, eu sabia que os 2 anos que me iriam dar mais trabalho era 1971 e 1970. 1971 já tentei pegar várias vezes, mas é muito álbum bom. 1971 vai ser mesmo muito trabalhoso. Já comecei a trabalhar nisso, mas é muito complicado. Portanto, optei desta vez por fazer 1970, que é um ano também com muita qualidade mesmo, e vou ter que fazer aqui uma exceção. Portanto, eu costumo fazer 10, o meu top 10 álbuns e 5 menções honrosas. Desta vez terão que ser 10, o meu top 10 e 10 menções honrosas, porque era impossível de todo, era impossível ainda ter de fazer só 5 menções honrosas, mas não dava mesmo. Portanto, eu vou avançar relativamente rápido aqui nas menções honrosas. Portanto, a primeira menção honrosa vai para o Let It Be dos Beatles, portanto, o último álbum de estúdio dos Beatles. Ladies of the Canyon, da Johnny Mitchell, que é um álbum que eu também gosto muito mesmo, muito mesmo. Johnny Mitchell, que eu, entre o ano passado e o início deste ano, completei a discografia do que queria de estúdio dela. Portanto, o álbum homónimo do Elton John, também de 1970, portanto, tudo álbuns a completar este ano 55 anos. O álbum também é homónimo, álbum de estreia dos Emerson, Lake and Palmer, está bem? O Tear for the Tyler Man do Cat Stevens, também aqui nas menções honrosas. Por exemplo, o meu amigo Luís Paulinho ficou escandalizado, para ele este era claramente top 10, portanto eu coloco aqui nas menções honrosas. Portanto, aqui já 5 menções honrosas, depois aqueles que eu tinha definido como as 5 menções honrosas, que acabei por juntar aqueles que já mostrei. James Taylor, o Sweet Baby James, o álbum mais conhecido aqui do James Taylor, e na minha opinião o melhor. O Deja Vu dos Crosby, Still, Nash Young, está bem para muitos também top 10, portanto eu coloco aqui nas menções honrosas. Led Zeppelin 3, também para muitos top 10, em função dos que eu escolhi para o top 10, tive que deixar mesmo. E atenção que eu gosto muito aqui do Led Zeppelin 3, tá bem? Foi a minha iniciação com Led Zeppelin, curiosamente foi com o Led Zeppelin 3. Que outro que eu gosto muito, já falei várias vezes aqui no canal, portanto, o Soft Machine com o Third, é o meu preferido do Soft Machine, adoro este álbum, costumo muito deixar aqui fora do top 10, e este então aqui ainda mais. Portanto, isto não tem nenhuma ordem específica, mas nomeadamente este aqui, ficar-me fora do top 10 custou-me mesmo muito, porque é o meu preferido do artista, já disse várias vezes aqui no canal. Portanto, o Beach is Brew do Miles Davis. Portanto, a fechar aqui as menções honrosas. Entrando então aqui verdadeiramente no top 10, e desta vez eu fiz um top 10 um bocadinho pelo pelo meu gosto pessoal, mas também um bocadinho pela lógica. Portanto, não fui atrás da opinião geral, mas também não fiz um top 10 que fosse o meu verdadeiro top 10, está bem? Porque senão, realmente há aqui alguns que se calhar não entrariam no top 10, mas eu também tenho que de ser um bocadinho coerente em função do que se passou aqui em 1970. Portanto, na posição número 10 eu coloco o álbum de estreia dos Black Sabbath, está bem? O homónimo chama também Black Sabbath. Isto há uns 2, 3 anos atrás seria impossível eu colocar Black Sabbath aqui no... Talvez 3 anos atrás. Seria impossível colocar Black Sabbath aqui sequer até mesmo nas menções honrosas, mas então no top 10 pior ainda. Mas eu coloco este, eu gosto muito deste álbum. Portanto, posição número 10, o álbum de estreia dos Black Sabbath. Tem uma das aberturas de álbum que eu mais gosto.
da história da música mesmo. Na posição número 9, este também já falei aqui, não vou entrar em grandes detalhes nos álbuns, até porque são muitos discos a mostrar hoje, este já falei aqui, portanto, Eric and the Dominos, com aquele que é conhecido como Leila, ele tem um nome mais comprido, ele costuma ser abreviado como Leila, um discaço aqui, tem Eric and Dominos, era uma super banda, tá bem? Só tem este álbum, liderados aqui pelo mestre Eric Clapton. Mas tinham também o Duane Allman, também na guitarra. Na posição número 8, um álbum que eu gosto muito, e este aqui para mim é indiscutível top 10, por exemplo, para o meu amigo Luís Paulino, nem tanto, e ele é fã da banda, mas não é, para ele não era top 10, para mim é indiscutível, está bem? Portanto, posição número 8, os The Doors com o seu Morrison Hotel, para mim é top 3 dos The Doors, é mesmo o meu terceiro favorito dos The Doors, portanto coloco aqui na posição número 8, está bem? No meu top 10 de 1970. Posição número 6, um discaço também, portanto, o Van Morrison com o seu Moondance, está bem? É difícil para mim definir qual o meu álbum preferido do Van Morrison, se é aqui o Moondance, se é o Astral Weeks, muito difícil. Há muita gente a preferir aqui o Moondance, há outros a preferir o Astral Weeks. Para mim é mesmo 50-50. Acredita que é mesmo 50-50. Portanto, posição número 7, Van Morrison com o seu Moondance. Na posição número 6, é aqui até tenho 3, portanto, estou a falar do Abraxas do Santana. Portanto, este aqui, eu trouxe 3, este é o original americano, Terra Haute. Tenho também, já mostrei aqui, a edição japonesa quadrifónica, experiências completamente diferentes, e mais recentemente adquiri o Super Audio CD. São 3 versões completamente diferentes do álbum, bem distintas, às vezes até quase que dá a sensação que estamos a falar de álbuns diferentes em termos de audição, mas é um discaço mesmo. É o meu álbum preferido do Santana, portanto, e dos meus álbuns preferidos de 1970, portanto, posição número 6, Santana com o fantástico Abraxas. Na posição número 5, lá está, esta é tal situação que eu falei, portanto, há uns anos seria impossível, até há 3 anos atrás, se calhar nem tanto, seria impossível eu colocar este álbum aqui no top 10 e quanto muito aqui na posição número 5, e para muitos é o melhor álbum de 1970 e eu respeito isso. Portanto, eu tentei equilibrar aqui um bocadinho as coisas entre os meus gostos e os gostos das pessoas em geral. Portanto, posição número 5, os Black Sabbath aqui novamente com outro álbum no top 10, aqui com o Paranoid. Também tentei colocá-lo aqui bem no meio. Para muitos é o melhor álbum de 1970, eu respeito isso, para mim não é, mas é um grande álbum, portanto faz todo sentido eu colocá-lo aqui em destaque no top 10, portanto, posição número 5, Black Sabbath com o seu fantástico Paranoid. Mas lá está, eu por exemplo, o Paranoid é um álbum mais conceituado, para muitos provavelmente o melhor álbum dos Black Sabbath, mas eu ouço muito mais o primeiro, o álbum de estreia, o homónimo, coloquei na posição número 10, do que propriamente aqui o Paranoid. Na posição número 4, e costumo muito deixar aqui porque a Sol provavelmente é o meu artista preferido, já o disse várias vezes aqui no canal, provavelmente o artista que eu mais falei aqui no canal. Costumo muito deixar fora aqui do top 3, mas teve mesmo de ser. Não é o meu. Ele tem 3 álbuns, são os 3 muito ao mesmo nível. Tenho uma ligeira preferência por um. Se calhar este, que eu coloquei aqui na posição número 4, é o que eu menos gosto do artista, mesmo assim gosto muito. Portanto, posição número 4, o Nick Drake com o seu Brighter Later. Tá bem? Também a completar 55 anos. Adoro Nick Drake, já disse várias vezes aqui no canal, portanto coloco aqui em destaque na posição número 4.
ainda entram verdadeiramente aqui para o top 3. E atenção que isto aqui, estamos a falar entre a posição número 1 e a posição número 6, 7, é muito equilibrado. É assim, 1971 para mim foi bem mais forte. Mesmo 1967 não teve tantos álbuns de qualidade, mas os que teve foram de grande qualidade. Aqui 1970 tem muito álbum bom, mas em termos de qualidade, por exemplo, entre a posição número 1 e a posição número 7, 8, são de qualidade muito semelhante. Portanto, aqui a ordem isto poderia se inverter muito, está bem? Portanto, posição número 3 eu coloco aqui um grande álbum, portanto, o Neil Young com o seu fantástico After the Gold Rush. Cheguei a vê-lo já disse várias vezes aqui no canal, quando faço estes tops costumo consultar em umas 3 ou 4 listas. Cheguei a vê-lo na posição número 1, eu coloco aqui na posição número 3. Portanto, este curiosamente, antes de eu ter voltado agora em força ao CD, andava a ver aqui uma edição deste álbum em vinil, que nunca o tive em vinil. Agora, como abandonei por uns tempos, pelo menos por uns tempos, o vinil, portanto, ainda mantenho o CD. Portanto, posição número 3, Neil Young com o seu fantástico After the Gold Rush. Na posição número 2, este aqui, curiosamente, já há muito tempo que eu ando atrás de uma edição em vinil, mas é complicado as edições em vinil do álbum, nomeadamente as reedições, são de qualidade duvidosa, mesmo duvidosa. Portanto, as edições ideais aqui deste álbum em vinil são as edições de época e específicas, e não é fácil, porque são edições bem caras. Portanto, posição número 2, o George Harrison com o seu fantástico All the Things Must Pass. Aqui para mim é claramente o melhor álbum a solo de um Beatle. E eu já disse várias vezes aqui no canal, o George Harrison é o meu Beatle favorito. Portanto, faz todo sentido eu colocá-lo aqui em destaque. Portanto, posição número 2, George Harrison com o seu All Things Must Pass. Ainda cheguei a ficar na dúvida se eu não colocava em primeiro ou segundo, portanto coloquei-o aqui na segunda posição. Na primeira posição, aquilo que eu considero o melhor álbum de 1970, é como disse, fiquei muito na dúvida, porque não é, já fiz tops em que os primeiros 3, 4 eram completamente indiscutíveis. Aqui fiquei muito na dúvida. 1970, como disse, foi um ano de muita qualidade, mas uma qualidade muito equivalente, muito equilibrada entre si. Portanto, posição número 1, também tem aqui 2 edições. Portanto, posição número 1, aquele que eu considero o melhor álbum de 1970, Simon & Garfunkel com o seu fantástico Bridge Over Troubled Water. Também este é o original em inglês, e tenho esse que já mostrei aqui no canal, portanto, uma edição japonesa quadrifónica também. Portanto, uma experiência também não tão diferente como a do Abraxas, mas uma experiência diferente. Portanto, posição número 1, aquilo que eu considero o melhor álbum de 1970, Simon & Garfunkel com o seu fantástico Bridge Over Troubled Water. Depois, álbuns que eu, desta vez nem vou falar em álbuns que eu achava que mereciam estar no top e não estão, porque tenho aqui mais uma série deles, portanto, que não estão no top 10, nem estão nas menções honrosas, mas que noutros anos quaisquer certamente que estaria, alguns até mesmo no top 10, se calhar alguns até no top 5, e outros pelo menos nas menções honrosas. Portanto, eu vou mostrar também muito rápido Velvet Underground Loaded. Portanto, o último, para mim acaba por ser o último álbum de Velvet Underground, porque eles têm um depois deste, mas já sem o Lou Reed. Portanto, já não é um álbum que não faz de todo sentido nenhum. Portanto, aqui para mim é o último álbum de Velvet Underground, Velvet Underground com o seu Loaded. Que outro grande álbum, portanto, os Deep Purple com o In Rock, também 1970. Aqui o Syd Barrett com o The Madcap Logs, também um bom álbum do Syd Barrett, ex-membro dos Pink Floyd, que é uma artista que eu gosto muito,
Esta completei mesmo a discografia de estúdio dela em vinil, completa mesmo, portanto, o ano passado, portanto, a Nico com o seu Desert Shore, eu adoro, já disse várias vezes aqui no canal, adoro a Nico, por isso é que completei a discografia dela em vinil. Portanto, o Genesis com o Trespasso, o segundo álbum de estúdio do Genesis. O Tim Buckley, também é um artista que eu gosto muito, com o Star Sailor. Ali ele até tem outro, 1970, mas não, para mim não é tão bom aqui como o Star Sailor. Os King Crimson, aqui com o segundo álbum, ainda A Wake of Poseidon. Nem toda a gente gosta deste disco, mas eu ainda gosto muito aqui deste álbum. E por fim, os Traffic com o seu John Barleycorn Must Die. Tá bem? Pronto, este foi o meu top 10 de álbuns de 1970, desta vez com 10 menções honrosas e depois no final ainda com mais alguns álbuns que eu achei por bem que deveria mencionar. Portanto, eu vou trabalhar agora em 1971, certamente será o próximo ano, mas esse vai-me dar muito trabalho e eu já estive a selecionar alguns e eu penso que já tinha, se não tinha 40, já tinha perto de 40, portanto tenho que fazer uma triagem muito rigorosa, senão ficaria um vídeo muito, muito extenso. Portanto, é de facto um ano, para algumas pessoas é o melhor da história da música, em termos de qualidade provavelmente é. Está bem? Pronto, por hoje é tudo, vemo-nos no próximo vídeo, uma boa noite.